Muito bem, ontem uma sessão no Supremo Tribunal Federal mudou o rumo de muita coisa dentro da questão do processo penal no Brasil. A famosa discussão de prisão em segunda instância. Que tem aí muitos presos políticos e donos de empreiteiras, operadores de propinas presos após o julgamento em segunda instância. Essa jurisprudência estava para ser analisada no Supremo Tribunal Federal e ontem o Supremo, por maioria de votos, decidiu então que não pode haver prisão em segunda instância e sim cumprir o texto da Constituição Federal que diz que o réu só pode ser preso depois do processo transitado e julgado. Nós temos uma arte na nossa tela que mostra mais ou menos por escrito o que está acontecendo. Então olha só, o STF permitia a partir de 2016 a prisão em segunda instância. Uma sentença penal condenatória poderia ser executada mesmo sem o trânsito em julgado, que ainda com possibilidade de recurso. Ou seja, eu estou aqui na segunda instância sendo julgado, mas eu ainda tenho possibilidade de recurso em instâncias superiores, eu não posso começar a cumprir a pena. É esse o entendimento a partir de 2016. Bom, foi questionada essa situação devido ao texto da Constituição Federal, e aí o que aconteceu a partir de então, até agora, Como fica a situação? O STF agora passa a não permitir a prisão em segunda instância, ou seja, a execução da sentença penal condenatória não transitada em julgado, que ainda existia recurso pendente em julgamento, ou seja, agora só depois que esgotar todos os recursos possíveis na primeira, segunda, terceira até quarta instância, aí é que o réu vai poder então passar a cumprir a pena. Então é mais ou menos esse entendimento que aconteceu ontem na Suprema Corte, E ainda a discussão sobre o artigo 5º da Constituição que diz o seguinte, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. É isso que passa a valer o texto da Constituição, tá bom? E ainda a discussão da polêmica no artigo 283 da Constituição, Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência de sentença condenatória. Enfim, o doutor Joaquim, ele enviou um vídeo pra gente explicando o que significa isso, porque a pergunta que se faz é o seguinte, então quer dizer que agora só pode ser preso em última instância? Como é que fica aquelas prisões que acontecem durante esse período do processo? Mostra aí. Que fique bem claro que a prisão após a segunda instância não deixou de existir. Pode haver até prisão em primeira instância. Só relembrando que essas prisões são prisões provisórias, que o juiz legitimamente pode lançar mão de uma forma excepcional, quando necessário ao processo. Crimes graves, crimes que causam repercussão, crimes que, por exemplo, ferem a garantia, ferem a ordem pública, colocam em xeque a ordem pública, a instrução do processo e a garantia da aplicação da lei penal. Portanto, a prisão após segunda instância não deixa de existir, mas ela é excepcional, assim como há a possibilidade da prisão em primeira instância. Bom, tá aí então a situação, ou seja, as prisões temporárias, as prisões preventivas, aquelas prisões decretadas, se a justiça entender que o cara está obstruindo o processo judicial, tudo tá valendo, gente, tá? Então essa história de que vai soltar todo mundo, não. Tem as etapas a serem cumpridas. A outra pergunta respondida pelo doutor Joaquim é o seguinte, então como é que fica agora, a partir da decisão do Supremo ontem à noite, por 6 votos a 5, como fica a situação dos presos em segunda instância, que atualmente estão na cadeia? Mostra aí. Um ponto interessante, Toninho, e que é foco de principal dúvida das pessoas, é com relação àqueles que foram julgados em primeiro grau e segundo grau, e no segundo grau foram condenados. Esses que foram condenados em segundo grau provavelmente vão buscar revisar o cumprimento de suas sentenças, que passo que entendo são sentenças provisórias. Por quê? Porque se ainda houver recurso cabível para o STJ, para o STF, e temos casos céleres, famosos, célebres, melhor dizendo, famosos, o que vai acontecer? A defesa desses réus que foram condenados em segundo grau e que ainda, esses processos ainda estão pendentes de recurso especial ou extraordinário, leia-se, recursos pendentes no STJ ou no STF, vão pedir a revogação dessas prisões, a revogação desse cumprimento provisório de prisão. Essa
situação que fica com relação àqueles que foram condenados em segunda instância. Bom, e para deixar claro ao nosso público, muita gente é até revoltados, né? O pessoal está revoltado. Agora muitos políticos estão presos na Lava Jato vão ser libertos. É verdade, eles têm essa possibilidade agora do recurso, como explicou o Dr. Joaquim, né, de ser revogada a prisão. Porém, isso não acaba o processo, não inocenta quem está sendo acusado, tá? Vai agora até a última instância e assim esgotado todos os recursos, se optar pela condenação, aí sim passa a valer a prisão definitiva condenatória, tá bom? Mas eu quero aproveitar de iniciar o Balanço Geral aqui, mandar um abraço pro senhor Genésio. Genésio que é da Record, rapaz, lá de Parauapebas. Ô Genésio, rapaz, que bom, que honra saber que o senhor está nesse momento aqui na cidade de Altamira, assistindo o nosso Balanço Geral. Ele está com os alunos aí da Faculdade de Engenharia, rapaz, aqui em Altamira, né? Que bom. Olha, que Deus abençoe vocês, sejam todos bem-vindos. Faça uma visita aqui na Record, rapaz, fica à vontade, tá bom? E assim, encerramos essa edição do nosso Balanço Geral desta sexta-feira. Olha, uma boa tarde para você. Não esqueça, às 18 horas tem o Cidade Alerta Altamira. E por enquanto, só me resta dizer o seguinte: um ótimo final de semana para você e até segunda-feira.